Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Geometria Analítica. Eu sou o professor Ian. Já segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Vem comigo aqui, turma, porque tem muita coisa bacana para a gente trabalhar nesse conteúdo que eu vou falar agora. E, turma, é o conteúdo de área de figuras no plano cartesiano. Beleza? Já separa um papel, já separa uma caneta, porque tem algumas coisas que eu preciso anotar e você precisa me acompanhar, tá bom? Já vou deixar aqui de novo registrado, porque a qualquer momento que você precisar falar comigo, você me encontra aqui, @professor Ian Ribeiro. Beleza? Turma, o que acontece? Toda a geometria analítica, ela se passa de fato aonde? No plano cartesiano. Então, isso daqui vai continuar existindo, é claro. Lembra que a gente tem o eixo X, que é chamado de eixo das abscissas. Lembra que a gente tem o eixo Y, que é chamado de eixo das ordenadas. E tudo aquilo que a gente já viu, onde você tem a origem, onde você tem o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, que fica logo aqui, beleza? Eu não vou registrar isso daí, não. Turma, vamos pensar o seguinte. Sem problemas nenhum, eu posso inserir um triângulo, por exemplo, no meu plano. Só que observe, toda figura plana, exceto no caso uma circunferência, né? Ela vai ter vértice. Lembra que a gente encara que o vértice é a quina da sua figura. Quando eu coloco um triângulo, você vai perceber que um triângulo tem 3 vértices. Lembra que o vértice ele é o ponto de encontro entre 2 segmentos, 2 lados. Qual que é o detalhe? Os vértices da sua figura serão marcados por pontos no plano cartesiano. E o fato de serem pontos significa falar que tem uma coordenada x e tem uma coordenada y. Então, eu vou marcar na minha figura xa, ya, xc, yc, e o meu ponto B eu vou marcar como xb, yb. Beleza? Só que da maneira como está colocado para você, eu não tenho a figura formada. Eu tenho apenas os vértices da minha figura. E normalmente, turma, as questões ela traz para você apenas os vértices que compõem a figura no plano cartesiano. E aí você vai me perguntar assim: beleza, Ian, eu sei que eu consigo visualizar o desenho do meu triângulo aqui. Só que o que você está querendo saber é a área desse triângulo. Exato. Então, a temática dessa aula é isso aqui, ó, áreas de figuras no plano cartesiano. Turminha, toda vez que você precisar calcular a área de uma figura no plano cartesiano, você vai calcular dessa forma aqui, ó, meio que multiplica o módulo do determinante. Aí vai surgir algumas perguntas. Ian, como assim? Módulo do determinante?
Turminha, a gente vai ver uma construção um pouco diferente daquilo que você já viu no conteúdo de matrizes. Só que entenda que esse determinante, ele é o determinante de quem? Das coordenadas da figura, tá? Então, quando eu falo das coordenadas, é sempre em relação ao que da figura? Sempre em relação aos vértices que eu tenho. O que acontece? Eu vou te dar um passo a passo que você faz e nunca mais erra, beleza? Primeiro passo, turma, que você vai fazer nesse tipo de questão é isso daqui, ó. Escolha um ponto de partida. Beleza? Isso aqui é essencial. Então, escolha um ponto de partida. Ponto. Aí você pode me perguntar assim, mas Ian, um ponto de partida em relação ao vértice da figura? Tá? Tanto faz, turma, o vértice A, o vértice B ou o vértice C. O que você importa é escolher uma. Segundo passo que você precisa realizar é isso aqui, ó. Desenhe a figura no plano cartesiano. No plano cartesiano. E um detalhe, turma, é que você pode desenhar a figura de duas maneiras. Ou você percorre no sentido horário, ou você percorre no sentido anti-horário da figura. E eu não estou entendendo. Vai ficar mais claro. Horário. E aí tem um detalhe, tá? Quando você realiza todos esses passos, o último é esse aqui, ó, que você vai fazendo ao mesmo tempo. Monte o determinante e calcule. Beleza? Monte o determinante e calcule seu valor. Ponto. Vamos montar, porque vai ficar fácil de você enxergar isso daqui. Ó, na nossa figura, eu tinha um ponto A aqui, eu tinha um ponto B aqui, e lembra que a gente tinha lá XA, XB, XA, YA, XB, YB, XC, YC. Vai continuar existindo, tá? Na prática, você vai ter valores que você precisa colocar. Beleza. Escolha um ponto de partida. Eu posso pensar assim, ó. Ah, Ian, vamos lá. Eu quero o ponto C. Vou tentar dificultar a sua vida. Quero o ponto C. Uma vez que você escolhe o ponto de partida, presta bastante atenção, tá bom? Uma vez que você escolhe o ponto de partida, você já escolheu a primeira coluna do seu determinante. Porque a maneira como eu vou montar esse determinante, ele vai ser um pouco diferente do que você está acostumado a fazer. Aquela linha, depois você duplica a primeira coluna, faz aquele 1, 2, 3, depois sobe 1, 2, 3, etc. Tá? Você monta dessa maneira que vai ficar mais fácil. Escolhe o ponto de partida. Então, a primeira coluna que você tem é a coluna com as coordenadas da partida que você selecionou. Então, é XC e YC.
Segundo ponto, o passo que eu estou te dando para facilitar a sua vida. Segundo passo que você vai fazer é desenhe a figura, ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário. Ah, Ian, eu quero percorrer a minha figura no sentido anti-horário. Turma, visualiza o triângulo aqui. Se você está partindo de C, qual é o ponto que você para no sentido anti-horário? É o ponto B, porque eu estou voltando. Olha no anti-horário, não é o B? Então, uma vez que você chega em B, você já tem a próxima coluna XB, YB. Só que você não vai voltar para C, porque você vai terminar de desenhar a figura no sentido anti-horário. Ó, parou aqui. Eu não parei no A, então, ó, XA, YA. Só que, turma, existe um fenômeno que é peculiar aqui. Tá vendo que a figura ela não está fechada completamente. Percebe que para você fechar, você precisa voltar para o ponto de partida. Então, a primeira coluna ela vai ser sempre igual à última coluna. Isso é regra. Isso é regra, tá? A primeira coluna ela é sempre igual à última coluna, tá? Você pode anotar isso daqui, ó. A coluna que você começa é a coluna que você termina. Ponto. Só que aí o que acontece? Turma, no cálculo de um determinante, você tem aquela situação da diagonal principal e você tem uma situação da diagonal secundária. Essa forma que eu estou te falando, acredita no que eu estou falando, ela é uma forma que simplifica demais a sua vida. Porque a minha diagonal principal é essa daqui, ó. É essa multiplicação das coordenadas no sentido que desce. Ué, mas eu lembro da outra forma. É porque da outra forma, turma, quando você preenche 3 por 3, você tem que preencher o que falta com o 1. E o 1 na multiplicação, ele é uma constante que não altera o resultado. Então, aquilo pode ser reduzido nisso. E aí fica mais fácil de você fazer, tá? Então, ó, aquilo que desce é a principal. E aí, qual que é o detalhe? Se é a principal, eu tenho como regra isso daqui, ó. Mantém o sinal. Beleza? Isso é regra. Aquilo que sobe é a diagonal que secundária. E aí o detalhe, aquilo que sobe, eu preciso fazer o quê? Eu preciso alterar o sinal. Então, eu altero o sinal. Anota que a gente já vai fazer um exemplo, tá? Não se preocupa com isso, não. Eu altero o sinal. Feito isso, feito essa multiplicação e tudo mais, tá? O meu determinante vai ficar assim, ó. Feito tudo isso, qual que é o próximo passo? Somar todos os elementos, beleza? O próximo passo é esse daqui. Somar todos os elementos. Ponto. Beleza? Essa é a construção do determinante que você vai ter, turma. E você vai perceber que é tranquilo de se fazer. Confia no que eu estou te falando. Parece que é difícil, mas não é, tá? É tranquilo essa construção. Show de bola? Vamos fazer um exemplo aqui agora para você aplicar
isso daqui. Olha como que aparece para você. Só que você precisa pensar assim, não tem a necessidade de você colocar no plano. O que você precisa fazer é a resolução. Até porque depois que a gente calcula o determinante, turma, uma vez que a gente tem o valor do determinante, a gente precisa lembrar que a área é dada dessa maneira. Eu pego aquele resultado do determinante e jogo aqui. Mesmo que tenha dado um resultado negativo, o fato de ser um módulo se torna positivo, beleza? Então vamos lá, ó. Questão de número 1. Qual a área de um triângulo cujos vértices são os pontos A, B, C? Ponto. O que a gente vai fazer? Se ele está querendo a área, eu preciso utilizar essa equação. Só que para poder resolver, eu preciso ter o determinante. Então, eu vou montar o determinante. Qual que é o primeiro passo? Escolha um ponto de partida. Ian, eu posso selecionar o ponto A? Pode, tá? Lembrando que isso que eu vou fazer aqui é para o det de determinante. O meu ponto A, ele é o 5 e o 4. Ian, eu vou escolher agora sentido horário ou anti-horário. Mas, turma, pega um ponto qualquer aí. Ah, eu vou para o B. Então, ó, B, 2 e 0. Pela lógica, você tem que ir para quem agora? Para C. Agora, visualiza na sua cabeça algo assim, ó. Eu fui de A para B. Eu fui de B para C. A figura, ela tá fechada? Não. Porque para fechar a figura, eu preciso repetir a primeira coluna. Então, ó, fechou. Qual que é o próximo passo? Multiplicar as coordenadas. Aquilo que multiplica descendo, eu mantenho o sinal. 5 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32. Então, essa multiplicação deu 32. Mantenho, está positivo. Aquilo que sobe faz o quê? Altero o sinal. Então, eu vou ter o seguinte, ó. 4 vezes 2, 8. Eu pego esse valor e mudo o resultado. Menos 8. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 5, 0. Turma, quando você enxerga esses valores aqui, qual que é o valor do determinante? Não é você pegar todo mundo e somar? Pronto. Deu 32 e menos 8, certo? Então, vou botar só aqui, ó. Det igual 32. E quando eu fiz isso, eu mudo o sinal. Isso aqui dá quanto? 24. Beleza? Turma, acabou aí? Não. Porque você precisa pegar esse determinante e aplicar onde? Aqui, ó. Meio que multiplica módulo do determinante. Eu pego o 24 e jogo ali dentro. Então, ó, meio vezes módulo de 24. Módulo de 24 é 24. Meio vezes 24 é 12. Resposta, letra E. Turma, área de figuras no plano cartesiano é super tranquilo. É você pegar um ponto de partida, desenhar a sua figura, mas à medida que você vai desenhando, você vai preenchendo coluna. Depois, a multiplicação que desce mantém o sinal, a multiplicação que sobe altera o sinal. Soma tudo, porque vai ter positivo e negativo, e o mais não altera o sinal de nada, então você soma tudo, pega o valor do determinante e joga na equação de área. Faz o módulo, depois divide por 2. Lembrando que mesmo se der negativo, vai ficar positivo,
porque é módulo, então é super tranquilo de se fazer. Pode surgir uma dúvida. Ian, e se minha figura for um quadrado? Não tem problema. Você vai pegar um ponto de partida, vai desenhar a sua figura. A diferença é que vai dar uma coluna a mais, se você parar para observar. Porque você vai assim, A para B, B para C, C para D, D volta para A. Então eu tenho uma coluna a mais ali, porque eu tenho um vértice a mais. Mas o princípio é o mesmo. Desce, sobe, soma, joga na equação do determinante. Beleza? O restante é você fazer a operação básica, super tranquilo, e isso daqui facilita demais a resolução de um determinante. Vá por mim, porque se você pegar um quadrado, a sua matriz seria 4 por 4. Você vai fazer uma matriz 4 por 4 na prova? Vai demorar, talvez nem caia, mas o quadrado ele pode aparecer, entendeu? Então tem que ficar de olho em relação a isso daí. Beleza, pessoal? Já segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro, já curte, comenta, compartilha, tá bom? Com seus amigos esse perfil de matemática que você vai encarar. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar que eu respondo. Beleza? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e fui!